Prontinho, pessoal. A primeira, o ninho já está concluído. Colocamos os ilhós, já coloquei ela na caixa, né? Então agora eu vou fazer algumas para a melgueira, né? Onde ela faz o depósito de mel. E aí sim a gente vai começar a fazer o trabalho de remoção. Daqui a pouco a gente está aí de volta. Bom, deixa eu falar para vocês. Qual é o material dessa caixa? Essa caixa aqui, ela é de eucalipto, né? Uma das coisas, ela não pode ser tratada, tá, gente? Não pode ser madeira tratada porque automaticamente ela libera uma toxina. Algumas pessoas falaram que não tem problema. Não trata a madeira. A madeira para o alojamento de colmeias, né, de enxames de abelha, a madeira não pode ser tratada. Qual é a única tinta que você pode aplicar para conservar mais? Bom, você pode queimar no maçarico, né? Você pode fazer uma seladora nela, né? Com o fogo, né? Dar uma sapecada, né? Ela vai conservar. Você pode pintar com látex a parte externa, parte interna não. A parte externa você pode pintar com látex à base de água. E só, são esses os produtos que você pode colocar e vai garantir uma qualidade de vida para suas abelhas adequada, sem que elas tenham algum tipo de contaminação. No momento aqui eu vou colocar do jeito... Os quadros não, tá? Os quadros tem que ser sempre in natura. Obedecendo sempre o critério da seguinte forma. Você transporta, movimenta, você lida com um determinado tipo de animal, inseto, ou qualquer tipo de animal. Você tem que buscar a qualidade dentro do habitat dela. Então, o que a gente vai ter que fazer? Olha só, aqui está cheio de borboleta. Você vai ter que replicar isso da melhor forma possível para que ela não tenha estresse, para que as crias, os filhotes vão nascer saudáveis, vai aumentar a quantidade, não vai contaminar a rainha, uma vez que a rainha não sai de dentro da colmeia. Então, se ela tiver qualquer impureza, qualquer coisa que você coloca, você vai causar um estresse na rainha, ela diminui a postura, diminui a quantidade de abelhas na colmeia, consequentemente ela se enfraquece, ficando suscetíveis aí a pragas, né? Doenças, ataque de formigas e coisas assim. Então você não quer isso, então você vai replicar com a melhor qualidade para que ela entenda que ela está realmente na natureza, ela está protegida, ela não vai abandonar aquela caixa. Beleza? Já já a gente traz mais. Vamos lá. Bom, tá aqui, ó. Coloquei 4 ilhós nela. Por que eu coloquei esses 4 ilhós, pessoal? A abelha, se tem algum que coloca 1, 2, coloca só a liguinha de borracha para ela ficar fixa. Por que é interessante colocar 4? Quando você fixa a melgueira aqui, né, o favo de mel aqui dentro, ela tem que ficar o mais fixo possível, né? Por que isso? Porque você facilita o trabalho das abelhas. Na hora de colocar uma cera, eu não vou colocar cera para elas, mas se fosse o caso, eu poderia colocar as lâminas de cera já alveolada. Dessa forma, a abelha ia ter muito menos trabalho de começar, né? Facilitaria a vida dela imensamente. Mas a gente não vai fazer, nós estamos numa época muito boa, muita florada, então ela mesma vai fazer, eu não tenho pressa, né? A gente vai deixar ela seguir o curso normal dela. Se faltar alimentação, aí eu forneço a cera alveolada ou forneço só a cera para ela. Bom, qual é o tamanho desse quadro? 44 por 23, né? Essa da melgueira. E o do ninho, ela tem 13 por 44. A mesma coisa no comprimento. A diferença, pessoal, é que a caixa, ela tem 1 centímetro a mais na parte de cima.
Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Aonde encaixa o quadro tem 1 centímetro, porque as abelhas andam aqui, passando de um quadro para o outro. Isso é importantíssimo. Lógico, aqui, ó, a hora que eu abaixar, ó, dá 1 centímetro, 1 centímetro e pouco, para elas poderem transitar de um quadro para o outro. A mesma coisa na parte de baixo. Então elas conseguem tanto transitar em cima dos quadros como na parte inferior, próximo do ninho. Até porque o ninho é o primeiro, depois a melgueira, e elas sempre têm a entrada delas que é pela parte inferior. Beleza? Vamos lá, porque tem mais 9 quadros para colocar o ilhote. Gente, uma coisa importante também que eu acabei não falando para vocês, quando a gente vai no sítio ou vai no mato, vai pescar, o pessoal que está acostumado com isso já sabe, passar repelente. Ah, Dirceu, mas olha, tem que passar um repelente por causa dos mosquitos, por causa dos pernilongos. Gente, para lidar com a abelha, você não pode passar repelente. Porque você passando repelente, o seu corpo vai ficar com aquele inseticida. E aí o que vai acontecer? Você está manuseando o equipamento. Você está manuseando a linha, o fio de arame galvanizado. E tudo isso daí depois vai refletir em quem? Então sempre que você for fazer alguma coisa, né? Você tá no meio do mato, né, gente? Você tem que ver que se você tiver algum tipo de alergia, né? Então coloca a blusa, a camisa de manga comprida, calça jeans, né? Pra bota, para evitar você tomar as picadas. De abelha tem que ter a roupa apropriada, né? Eu praticamente hoje eu não vou usar o EPI, não é o correto, certo é você usar o EPI. Mas, né? Graças a Deus eu não tenho alergia e dizem que se tomar pelo menos umas 5 ferroadas diz que é muito bom, né? Para a saúde. Então, vou colocar um pouquinho de fumaça, já acalma elas, então é bem tranquilo. A colmeia é nova, o enxame é novo, não é um enxame velho, então tem menos quantidade de abelha. É uma única colmeia, já diferente se você for mexer no apiário. No apiário aí você tem várias caixas, né, gente? Quando você vai mexer no apiário, aí você já tem que colocar o equipamento de proteção individual. Por quê? A abelha, se você está ali manuseando, colocando a fumaça com o fumigador, mas as abelhas das outras caixas estão próximas. Então o que acontece? Se você não tiver com o equipamento, as outras, a hora que você toma uma ferroada ou ela libera o feromônio dela na roupa, né? De aproximação ali, as outras vão vir. Então você não consegue controlar. Então nesse caso aí é interessante, não. É necessário a utilização da roupa adequada, tá? Que ela é um EPI, né? O pessoal pergunta, o que é EPI, né? EPI é equipamento de proteção individual, né? São todos, luva, bota, óculos, né? Então é necessário. É lógico, a gente posta o vídeo público, aí a gente vai ouvir um monte de gente falando, mas você tá doido, né? Mexer com abelha sem roupa de aproximação.
É perigoso, realmente é perigoso. Mas quando você faz com bastante cautela, né? Se você vê que realmente você não consegue dominar, elas estão muito agressivas, né? É uma abelha agressiva, aí você já tem que ficar mais atento. No caso dessas abelhas aqui, elas já provavelmente, a gente sabe o dia que ela enxameou, vimos o dia que ela enxameou, ela estava próximo da plantação de milho num pé de imbaúva, e ela veio de uma caixa, né? Ela enxameou, né? Uma caixa estava apertada e ela enxameou. Então, já são abelhas que já estão acostumadas, né? Não é que a abelha se domestica, mas elas já estão acostumadas com a você movimentar, né? São abelhas mais calmas, mais tranquilas. Isso é muito importante. Existe uma diferença aí entre uma abelha mais agressiva, né? Uma abelha mais agressiva e a abelha que você já vem de outras colmeias mais calmas, né? São abelhas mais tranquilas. Então essa, por exemplo, eu vou ali pertinho, né? Coloco a mão próximo e elas continuam fazendo o trabalho delas de boa, bem tranquilo. Então eu acredito que não vou tomar nenhuma ferroada, mas se eu levar uma ferroada, vou mostrar para vocês e vou falar, olha pessoal, não manuseie, né? Sem o equipamento de proteção individual. Nas próximas, né, eu vou tirar uma antiga lá para baixo, né, no sítio, eu vou tirar uma antiga. Aquela sim, eu vou colocar roupa de aproximação, ela é muito antiga, tem muito filhote. Quanto mais filhote ela tiver, mais agressiva ela fica, tá? Por quê? Primeiro pela quantidade, quanto mais filhote ela tem, é um enxame forte. Então, é um enxame que inspira bastante cuidado. Então lá a gente vai colocar roupa de aproximação. Prontinho pessoal, os 10 quadros estão com os lhós, né? Aí um vai falar, mas só 2 ou 3 talvez estaria suficiente, não precisaria de tudo isso, né? Eu falo assim, ó, é verdade, 2, 3, vai depender, cada um tem a sua região, cada um tem o seu método de utilizar. Por enquanto eu vou utilizar esse colocando 4, né? Vou colocar 4. Mas aí vão dando dicas aí, se for melhor, depois eu experimento colocar menos, né? Até porque daí os favos ficam maiores, não sei se é interessante os favos ficarem maiores, mais largos na hora de cortar. Eu penso sempre na hora de cortar ou então na hora de desopercular, né? Para colocar na centrífuga, se ele estiver bem apoiadinho é melhor, né? Você tem uma qualidade melhor
você não perde as células, né? Você não perde as células, elas ficam apoiadas, depois é só devolver nas caixas. Então seria essa a ideia de quando você coloca 4 ilhós aqui, igual eu estou colocando. Todas as caixas, os quadros agora já estão preenchidos, já estão fechados. Eu estava ajoelhado no chão, é muito cansativo, né, gente? Então fui lá, peguei uma cadeira, é óbvio, né? Peguei uma cadeira, sentei, ficou mais confortável. Mas agora eu vou dar uma pausa, vou almoçar, né? Vou almoçar, vou verificar, o pessoal tá fazendo o silo do milho aqui na propriedade. Vou almoçar e aí na volta eu venho e começo a fazer o trabalho e mostro para vocês. Gente, eu queria conversar com vocês da seguinte forma. É claro, estou começando o canal agora, estou começando a colocar o nosso trabalho agora. A nossa ideia não é quantidade de gente que fica inscrito, nada disso. A ideia é colocar o trabalho para que outras pessoas possam ver, possam visualizar. Tem pessoas que têm propriedade, né, e não tiram lucro, falam que não dá lucro, estão desanimados. Existe uma série de coisas que você pode fazer na propriedade para você ganhar um dinheirinho. Num pedaço pequeno de terra, com um pouco de água, você pode fazer muita coisa, né? Nós estamos vivendo uma época, uma crise que ela está institucionalizada dentro do nosso país. Nós precisamos aproveitar os espaços que nós temos, produzir dentro desses espaços. Nós precisamos olhar com um olhar não só comercial, mas de qualidade de vida, né? Isso vai trazer qualidade de vida. Você vai olhar na sua propriedade, você vai ver que ela está começando a ser produtiva. O que você produz, ele vai reverter para você em benefício, uma verdura saudável, um legume saudável. Você vai ter um mel saudável, que você vai ter a própria reserva. Você vai fazer questão de manter a reserva, você vai fazer questão de ter árvores nativas para que ela produza uma quantidade, uma qualidade de mel melhor. E aí sim, quando você começa a ter esse material sobrando, você vai comercializá-lo, né? Pequenas propriedades, propriedades familiares, daí eu vou até estar falando sobre isso. Muitas pessoas estão endividadas, né? Fizeram financiamentos, penhoraram como garantia desse financiamento a propriedade. Hoje já tem um entendimento, e isso é tudo na área do direito ambiental, né? Isso é tudo na área do direito ambiental. Então eu vou estar trazendo para vocês esse leque enorme dentro do direito ambiental, dentro da preservação, dentro do custo que você vai ter dentro da sua propriedade, que pode ser revertido em benefício seu mesmo. Todas esses aspectos a gente vai estar discutindo e conversando. Você vai estar postando, falando do seu problema, falando às vezes do que você pode fazer. A gente vai estar buscando informação, vai estar buscando orientação para estar respondendo para vocês. Esse é o nosso trabalho aqui, ó, um trabalho básico, simples, um trabalho sem muito luxo, tudo gravando no celular mesmo, não tem câmera, não tem nada, é no celular, e a gente vai trazendo para você o que pode ser feito da melhor forma possível. E você ensina a gente também, claro, você vai participar, você vai estar se integrando aí com o nosso trabalho. Olha, daqui a pouco vai ter mais. Um abraço!